Dia, meu povo, vamos iniciar a correção de história de hoje? Pois é, em história a gente está falando um pouco sobre memórias, né? Tudo aquilo que a gente tem armazenado desde o início da nossa vida até os dias atuais, daquilo que a gente aprendeu, viveu, sentiu no decorrer dos nossos anos de vida. E as memórias são justamente assim. Elas são momentos importantes que foram vividos, aprendizados importantes que foram vividos no decorrer da nossa vida e que ficam registrados no nosso cérebro, na nossa memória para sempre. E vira e mexe, de alguma maneira eles aparecem, né? Eles se fazem presente novamente no nosso dia a dia. E vamos dar início à nossa correção de hoje, né? Vamos dar início a essa correção tão importante do dia de hoje. O que são fontes históricas? Bom, vamos lá, pessoal. Fontes históricas são todos os vestígios que foram deixados pelos homens e que são utilizados pelos pesquisadores para que a gente conheça a história da humanidade. É isso. Isso são vestígios. Por exemplo, um utensílio utilizado pelos hominídeos, ossadas de animais que a gente encontra enterrado, sítios arqueológicos que têm ossadas de humanos ou de dinossauros ou qualquer vestígio humano importante. Tudo isso são vestígios, são fontes históricas. 2. De que forma e com qual objetivo as fontes históricas são utilizadas pelos historiadores? Então, as fontes históricas são analisadas pelos historiadores a partir dos questionamentos que surgem, certo? Sobre um determinado período, sobre um determinado momento da história da humanidade. E elas têm como função construir o conhecimento que a gente tem e contribuir para que a gente conheça muito mais a história da humanidade, para que a gente aprenda com ela e para que a gente não repita os mesmos erros. Então, é aprendendo com os acontecimentos históricos que a gente faz com que o futuro da humanidade seja melhor. Depois vem, no baú de história, né, o resgate da família Passos. Vamos responder a esses relatos? Então vamos lá. Esse relato é um documento oficial ou não oficial? Bom, o relato da família Passos é um documento não oficial, tá? Por quê? Porque ele é um relato oral do acontecimento de memórias de uma família. E em especial desta senhora que é Benedita dos Passos. B. Transcreva nos espaços a seguir 4 informações que representam parte da história da família Passos. Então vamos lá. Alguns deles, tá? Os 4. O avô de Benedita foi escravo e ele foi muito castigado no período da escravidão. O avô dela foi vendido e vivia acorrentado, que era assim que os escravos viviam, isso é real. O avô dela lutou na Guerra do Paraguai e a mãe da Benedita nasceu na época que não existia mais escravidão no Brasil, certo? Agora para nossa próxima folha. Classifique as fontes históricas abaixo. De vermelho era para pintar bolinha dos documentos oficiais e de amarelo os documentos não oficiais. Vamos lá? Então, olha aí. Constituição Federal, oficial. Lei Áurea, oficial. O desenho do moinho de Boa Vista, oficial. A fotografia da manifestação de 2016, amarelo, não oficial. O ferro a vapor, guardado na casa da família Campos, não oficial. O diário de Bianca, não oficial. A cerâmica asteca exposta no museu, oficial. Agora nós vamos corrigir a página 148, tá? História meio ao contrário, é a história da Ana Maria Machado. Vamos lá? Você acha importante conhecer a história dos nossos antepassados? Por quê? Bom, pessoal, uma coisa assim que eu digo todo ano, conhecer a história da família da gente é essencial para que a gente saiba aonde surgiram nossas raízes. A gente acabou de ver que a família Passos, né, que é da Benedita Passos, que
a história que a apostila de história trouxe, foi uma história importante, não foi? A família dela participou de um momento horrível do Brasil, que era do período da escravidão, mas ao mesmo tempo ela tem em seu sangue as raízes de um homem que foi escravo, que sobreviveu a esse período e que teve filhos livres, né? Então, sim, é importante que a gente conheça a história dos nossos antepassados. E assim a gente pode ir passando de geração para geração, tá certo? Eu tenho um momento bem bonito da história da minha família, que o Centro Cultural da nossa cidade, ele leva o nome da minha mãe. Isso me deixa muito orgulhosa da mulher que ela foi. Uma mulher que criou 5 filhos praticamente sozinha, que lutou para que esses filhos se formassem e transmitissem a história da nossa família para frente, certo? Exercício 2. De acordo com o texto, como as tradições dos povos indígenas eram e são transmitidas para os jovens? Bom, vamos lá, pessoal. As tradições do povo indígena, elas são transmitidas através da oralidade. Então, é uma tradição, tanto do povo africano como do indígena, transmitir os conhecimentos através da tradição oral, da contação de história, onde os mais velhos, eles relatam as suas memórias para os mais jovens. E assim, quando esse idoso faz a passagem, né, como eles dizem, outra pessoa assume o seu lugar. Uma pessoa um pouco mais nova do que ele, óbvio, mas que também é uma pessoa já com bastante tradição dentro da sua realidade. E assim vai sendo transmitido de geração em geração. Explique com suas palavras o que aconteceu, o que você entendeu sobre fontes históricas. Bom, pessoal, aqui é um relato muito pessoal, mas eu espero que vocês tenham entendido que as fontes históricas são objetos ou vestígios que são deixados pela humanidade para que a gente conheça melhor a história dos nossos antepassados. 4. Você vai observar agora um tipo de fonte histórica, a fotografia. Por meio dela é possível entender o momento histórico do lugar retratado. A foto a seguir representa uma importante avenida da cidade de São Paulo na década de 1950, a Avenida Paulista. Observe-a com atenção e depois escreva como eram nessa época as casas, a rua, os meios de transporte, o trânsito, a vegetação. Vamos lá, pessoal? A Avenida Paulista desta época é muito diferente da Avenida Paulista de hoje. Primeiro que hoje a gente não tem árvore praticamente nenhuma na avenida, né? Se vocês observarem, olha só, na Avenida Paulista só tinha mansões, ou seja, só morava aí nesse bairro pessoas da alta sociedade paulista. As casas eram enormes, né? Não havia prédios igual nós temos hoje, de 10, 15, sei lá quantos andares. As ruas eram pouco movimentadas. Temos aí, alguns carros, mas muito poucos carros, porque o transporte coletivo era feito através de bonde. Ainda tínhamos carroças, né, nessa época. Poucas pessoas andavam na rua, muitas árvores, né? Bem bacana isso aí, né? Vamos continuar? 5. Compare a imagem do exercício anterior com a imagem a seguir e responda. Gente, olha a Avenida Paulista hoje. Tem árvores, mas bem poucas, né? Olha só. Muitos prédios, aquelas mansões que a gente viu na foto anterior, deram lugar a arranha-céus. Muitos edifícios comerciais, né? Essa foto é uma foto de 2018, mas ela mudou muito pouco para os dias atuais, certo? Quais diferenças você pode citar ao observar as duas imagens? Primeira coisa, gente, que eu observo. As casas foram demolidas e deram lugar a prédios, certo? Muitos carros, poucas árvores, né? B. Quais os fatores que provocaram mudanças nessa avenida ao longo do tempo? Bom, gente, a gente precisa entender agora os fatores que fizeram com que essa mudança ocorresse. Primeiro, crescimento populacional,
urbanização do ambiente, né? Grandes construções que, primeiro, a Avenida Paulista é uma avenida em que nós temos muitos prédios de empresas. Prédios, por exemplo, o Objetivo fica aí na Avenida Paulista, tá? Então a gente tem um prédio que tem o Objetivo, a gente no mesmo prédio tem a TV Gazeta, né, que é jornalística. Então, a Avenida Paulista hoje é um centro comercial muito fervoroso. A gente tem prédios de banco, que são as sedes de grandes bancos brasileiros. Então, a mudança da população fez com que essa avenida tomasse essa proporção que ela tem hoje, tá? A urbanização da cidade de São Paulo mudou. Se vocês forem andar na Avenida Paulista, é uma loucura. É sim, muitos carros, muita gente passando, muito trânsito, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma avenida lindíssima, certo?